A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele é bom todo o tempo, né? Pode se levantarem contra nós, podem arquitetar mal contra nós, mas o nosso Deus está vigiando, está cuidando de nós. Basta nós continuar, né, meus irmãos, orando, buscando a Deus, conectado com o Pai, porque Deus é o Deus de livramento. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus, ele vai permitir o problema chegar à nossa vida, à nossa casa. Amém? Mas se nós estiver firme na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus, ele nos livra dentro dos problemas. Amém, meus irmãos? Então não é porque você está dentro de um problema que você fica pensando aí que Deus não vai agir em seu favor. Amém? Deus, ele está vendo. Amém, meus irmãos? Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo quem está se levantando contra você. Ele está vendo quem procura o mundo espiritual para te paralisar, para te parar de vez, né, meus irmãos? Porque tem muitos, meus irmãos, tem muitas pessoas, né, que já são mal de natureza, né? Daí junta com Satanás, né, meus irmãos? Fica pior, né? Aí quer buscar o mundo espiritual para matar a gente, quer buscar o mundo espiritual para fazer mal para nós, para nossa família. Mas Deus manda eu te avisar, né, nesta manhã, meus irmãos, que todo mal contra você e sua casa está sendo quebrado em nome de Jesus Cristo. Recebe livramento em nome de Deus. Amém, meus irmãos? Deus, ele é poderoso e ele manda eu te dizer que ele está vendo quem se levanta contra você. Ele está vendo quem está te perseguindo. Ele está vendo o que estão tramando contra você. Não se preocupe, apenas continue na posição. Amém, meus irmãos? Continue orando, continue buscando. Continue buscando a Deus. Amém? Que Deus vai mostrar para os seus inimigos que Ele é na sua vida, que Ele está com você. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não adianta ninguém se levantar contra o povo de Deus, porque levantando contra o povo de Deus, está levantando com o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Não adianta, se você anda em obediência com a palavra, se você anda obedecendo os direcionamentos de Deus, orando todos os dias, clamando a Deus, não tem o porquê você temer, né, de batalhas, de levantes, não tem o que você temer por pessoas maldosas, né, que vão no mundo espiritual, paga alto preço para te derrubar, né, meus irmãos? Não tem, não existe, essas pessoas vão cair. Amém, meus irmãos? E Deus, ele está vendo tudo. E o nosso Deus é justo, né, meus irmãos? Ele pesa na balança os feitos de cada um, o coração de cada um, né? Ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe que nós estamos afligidos, né, pela perseguição. Deus está vendo tudo. Não se preocupe, porque Deus é um Deus que livra. Ele pode sim permitir, meus irmãos, que nós venha a entrar na cova. Ele pode permitir que pessoas venham, né, fechar a cova com nós lá dentro. Mas Deus nos livra, como livrou Daniel da cova dos leões, né, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso. Por que que Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões, meus irmãos? Porque ele é Deus, ele tem poder. E Daniel não deu ouvidos ao decreto, né, que os governadores ali, os prefeitos, os satrapas, né, fizeram contra ele, né, meus irmãos? Então, quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ser perseguidos. Muitos nem conhecem nós direito, meus irmãos, já vai, só de ouvir a nossa voz, já vai não gostar de nós, né? Então,
É o mal, né, meus irmãos? O mal, os inimigos da nossa alma, né? Não gosta de nós porque quer tirar nós, né, do foco que é Jesus Cristo, que é o foco do quê? Do caminho da salvação, né? Então, há levantes, pessoas são usadas por Satanás. Por isso que a nossa briga não é contra carne nem sangue, né, meus irmãos? É contra potestades, né? Espíritos malignos, né? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus está chegando com livramento aí, ó, na sua vida, na sua casa. Eu não sei que cova que você está, né? Qual o grau da cova, né? Mas Deus está te dando livramento aí. Amém, meus irmãos? E daqui a pouco você vai ver a justiça de Deus para com os seus inimigos. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 4 em diante. Amém? Então os presidentes e os satrapas procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão procurar contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e satrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intermédio que todos os homens que, por espaço de 30 dias, fizerem petições a qualquer Deus ou qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado a covas dos leões. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui eles armaram, arquitetaram, né? Não deu para fazer o mal por um caminho, achar, né, que Daniel estava em má conduta, né, meus irmãos? Mas planejaram o outro caminho da morte, né? Querendo matar Daniel, né? Querendo exterminar ele da terra, né? Deus manda eu te dizer que tudo ele está vendo. Ele sabe quem está se levantando contra você. Amém? Não é para você ter medo, mas sim ter fé em Deus e continuar orando. Porque o nosso Deus, ele nos protege, meus irmãos. Ele cuida de nós. Amém? Ele cuida de nós, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Amém, meus irmãos? Nós só precisamos fazer aqui como Daniel, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Intermédio, senão é antes de 3 dias. Aqui, ó, e no Daniel, versículo 6, versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos aliados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes ao dia faz suas orações. Então, Daniel ali não quis saber da lei do rei, que tinha que adorar ele, né, meus irmãos? Daniel não adorou o rei, ele adorou o seu Deus, orando conforme ele fazia todos os dias. 3 vezes ao dia Daniel orava, né? Buscava a Deus. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos. Buscar a Deus em oração. Porque o Deus que eu e você servimos é um Deus de livramento. É um Deus que traz bênção para a nossa vida. É um Deus de providência. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é um Deus de cura. É um Deus de paz em meio à tribulação. E nós temos que seguir o exemplo de Daniel. Mesmo que se levante contra nós, meus irmãos, mesmo que a nossa situação esteja totalmente ao contrário do que condiz a palavra do Senhor, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar, meus irmãos, na presença do Pai, perseverando,
Amém, meus irmãos? E tendo fé que Ele é conosco, né? Deus, Ele está chegando, meus irmãos, na sua vida para fazer justiça com todos aqueles que se levantam contra você. Amém, meus irmãos? Então, ó, em Daniel, capítulo 6, versículo 24, continuando aqui, meus irmãos, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se despedaçaram eles, e lhe esmigalharam os ossos, todos os ossos. Amém, meus irmãos? Você está vendo o que acontece com os perseguidores? Amém? Você está vendo o que acontece com aqueles que se levantam contra você? Porque quando as pessoas, meus irmãos, se levantam contra você e você está firmado o pé na rocha nos caminhos do Senhor, não está levantando contra mim, contra você, não está fazendo armadilha contra mim, contra você. Não. Está mexendo com o próprio Deus. Porque você anda em obediência, porque você tem uma vida de oração, como Daniel. Ele tinha uma vida de oração, uma vida conectado com Deus. E quando pessoas se levantam, meus irmãos, contra nós, são abatidas. Eles cavam ali a própria cova. E foi o que aconteceu com todos os perseguidores de Daniel. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele está se levantando para julgar a sua causa. Deus já pesou na balança os seus inimigos. E cada um vai ter a recompensa que, segundo o seu andar aqui na terra, merece. Amém, meus irmãos? Porque nós temos que andar e plantar coisas boas, sementes boas. E aqueles que se levantam, plantam sementes ruins e vão ter uma colheita, né, meus irmãos? A colheita da justiça do Senhor está chegando. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Deus está chegando com justiça. E você vai ver com seus olhos o poder de Deus e a justiça de Deus sobre todos aqueles que se levantaram contra você. Amém? Não precisa se preocupar, não precisa ter medo do que estão fazendo, do que estão falando, do que estão denigrindo a sua imagem. Não precisa ter medo. Apenas continue orando, buscando a Deus e a sua justiça, porque Deus já pesou na balança os seus inimigos. E tem aqui, né, meus irmãos, como nós vemos o final, né, dos perseguidores, né? É o final que todos vão ter. Aqueles que se levantam contra nós e não se arrependem, né, meus irmãos? Tem muitos que são enviados de Satanás mesmo. Tem uns que faz a maldade, procura o mal e não se arrepende, né? E continua fazendo mesmo com Deus avisando, né? Tem pessoas aqui que foram avisadas. Amém? Tem pessoas que mexem com você. Me desculpe, eu errei. Tem pessoas que mexem com você, se levantam contra você, né? Joga praga, joga palavras de maldição ao mundo espiritual, né? Vai buscar o mundo espiritual para te prejudicar a sua família, meus irmãos, e não se arrepende. Tem pessoas que já são do maligno, não se arrepende, não tem arrependimento, e Deus está avisando, e a pessoa está insistindo, se levantando contra nós, né, meus irmãos? Infelizmente, todos que se levantam, meus irmãos, que aqueles que estão em obediência com Deus, pagam um preço muito alto, né? E aqui vocês viram aí na palavra do Senhor o preço que foi pago por eles, né? De perseguir Daniel, né? Tanto os filhos como as mulheres, todo mundo foi jogado na cova dos leões, meus irmãos. Pois esmigalharam os ossos. Está vendo o que acontece com os perseguidores nossos, que perseguem nós, que quer nos paralisar, que quer paralisar não nós, mas sim os projetos de Deus? Porque Daniel aqui, amém, era um projeto de Deus na terra estranha. Amém, meus irmãos?
Glórias a Deus. Deus está chegando com justiça e vai julgar os seus inimigos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.